Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um assunto um pouco mais polêmico do que os que eu trouxe nos meus últimos vídeos, mas que eu julgo interessante, né? E a ideia foi inspirada num comentário de um amigo meu que ele deixou no vídeo. Como é que ficou o título? Acho que foi Por que dizer não gostar de ler não faz sentido. Acho que esse foi o título que ficou, né? Que eu fiz o teste com vários títulos diferentes. Por isso que eu não estava conseguindo me lembrar bem. Mas o amigo que deixou o comentário foi o Lucas Bittencourt. E em poucas linhas, aliás, fica aqui meu agradecimento a você, indiretamente você contribuiu para que eu fizesse esse vídeo, né? Mas em poucas linhas ele comentou algo do tipo, olha, é muito fácil transformar a leitura num fetiche. E a gente vê isso acontecendo por aí. E eu achei interessante porque desde que ele fez esse comentário, isso ficou na minha cabeça e eu comecei a prestar cada vez mais atenção em como isso é verdade, em como isso realmente acontece, em como as pessoas transformam muito facilmente a leitura num fetiche e passam a dar à leitura um valor desproporcional, um valor quase obsessivo, né? E o que é curioso, a leitura em si mesma, algo e completamente dissociada do assunto sobre o que a leitura é. Tá? A leitura ela passa a se tornar uma espécie de ídolo. Tá? E as pessoas passam a valorizar a leitura por si mesma. E eu sei que é fácil cair nesse problema, ainda mais no nosso contexto. Tá? Eu ia dizer nos dias de hoje, mas ainda mais no nosso contexto brasileiro, tá? No contexto do Brasil, da cultura que nós temos, da vida que nós vivemos. Porque aqui a leitura é completamente desprezada, as pessoas simplesmente não leem, né? As pesquisas que saem sempre aí, todos os anos, dizem que sempre vem com uns números completamente absurdos, coisas do tipo 50% dos brasileiros nunca pegaram um livro na vida, um negócio sempre assim. Então a gente sabe. Por isso é fácil acabar transformando a leitura numa espécie de ídolo, numa coisa que só uma elite muito específica faz e pessoas de um certo tipo de disposição muito específica fazem, e a leitura como algo misterioso, distante, quase esotérico, né? É muito fácil cair nisso. E só que esse ídolo também é um problema, tá? Me parece que essa idolatria da leitura, ela é tão maléfica e tão perniciosa quanto você simplesmente não lê, né? E aí eu separei, para começar a falar disso, eu separei um print tá aqui no computador de um post do Substack que eu acabei vendo ontem, que eu acho que é muito exemplar disso, é muito característico disso. Eu não vou citar quem foi o autor desse post, tá? Não tenho nenhum problema pessoal com a pessoa, nem com o post especificamente, tá? Não é nenhum problema pessoal com o post, mas eu acho que ele é um exemplar desse problema, tá? Ele exprime bem esse problema. E a gente sabe que no Substack tem muita coisa assim, tá? Quem usa o aplicativo vai entender o que eu tô falando, né? Mas no post a pessoa diz o seguinte: ler é bonito mesmo. Exibam-se lendo, façam performances, tirem foto, tirem fotos, postem, exibam-se, leiam. Tá? Esse post tem centenas de curtidas e centenas de hashtag, que é, digamos assim, compartilhamentos. Tá? E esse tipo de coisa, sendo bem sincero, até quando eu compartilhei esse post com alguns amigos meus ontem, eu disse isso que eu vou dizer agora. Esse tipo de post me faz querer queimar todos os meus livros e viver como um bruto, cara. Esse tipo de raciocínio torna a leitura algo tão imbecil, tão tolo, que me faz não querer mais, sabe? Vou esconder todos os meus livros, não quero mais que ninguém saiba que eu leia nada. Porque, pelo amor de Deus, como assim fazer performance de leitura, exibir-se lendo? Como se fosse algo extremamente louvável, admirável, como se as pessoas devessem te aplaudir porque você está lendo um livro. E seja lá. E o ponto é o seguinte: como assim ler é bonito? Ler o quê? Né? Que tipo de leitura? Porque tudo bem, ler é bonito. Eu sei, eu estou problematizando uma publicação bastante simples, mas eu acho que ela é exemplar e que ela exprime um problema mais profundo. É por isso que eu estou trazendo isso à tona, tá? Porque esse post, ele não é uma exceção
tá? Se você usa o Substack, você sabe muito bem que tem toda uma camada ali de posts de pessoas que fazem publicações muito parecidas com essas, tá? Tem muita coisa boa no Substack, inclusive o contraste é impressionante, o contraste é abissal. Sim, ontem eu tava lendo ontem eu li dois textos que eu achei super interessantes, assim, um do Rafael Falcon e um do professor Gabriel Ferreira. E logo depois eu vi essa publicação, eu falei, meu Deus do céu, né? Olha que coisa maluca. Por um lado tem isso aqui, por outro, olha o que tem. E vira e mexe aparecem umas publicações dessa pra mim, mesmo eu sem curtir nada, sem demonstrar interesse, manifestar interesse por nada desse tipo. Outro dia apareceu pra mim também algo muito parecido com isso, que era o que você pode ler para se tornar mais atraente, ou coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, e centenas, às vezes milhares de curtidas em posts desse tipo. Ah, mas eu acho curioso, porque é sempre um negócio, é sempre uma leitura completamente dissociada daquilo que se lê, completamente dissociada do assunto da leitura. E isso é completamente esquisito. Como assim ler é muito bonito? Ler o quê? E se você estiver lendo uma porcaria, uma completa porcaria? E se você estiver lendo um livro de um regime totalitário, como que chama? De um tirano, de um regime totalitário, por exemplo. E se você estiver lendo um livro sobre como um livro psicopata sobre como fazer melhor umas besteiras, uns assassinatos, uns negócios assim malucos. O cara lê por si mesmo não diz nada a respeito de você. Né? O fato de você ler não quer dizer absolutamente nada de valioso, de digno, de elevado, de moral, excelente ou qualquer coisa do tipo. Você pode ler muito, isso é um completo de um babaca, isso é um completo de um ignorante. Você pode ler muito e não conseguir formular bem uma frase. Inclusive, me lembrei de mais uma publicação que me impressionou muito. Teve uma vez que eu vi a publicação de uma menina e ela estava falando sobre. Uma menina mais jovem, assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Ela estava falando sobre ler e sobre a necessidade de obter domínio da linguagem por meio da leitura e de como dominar a linguagem era algo extremamente valioso e excelente e que deveria ser buscado. Só que o que eu achei mais interessante a respeito do que ela estava falando, daquele post dela, é que tava tudo escrito errado, cara. Tinha um monte de vírgula fora do lugar, umas palavras assim, que, sabe, a conjugação do verbo não tava certa, tinha umas coisas assim grotescas. Eu falei, meu Deus, e ela tá falando sobre obter domínio da linguagem, querendo dar uma lição de que dominar a linguagem é muito importante, falando que os outros que não dominam tinha um tom um pouco, como que eu posso dizer? Um pouco pedagógico no que ela estava falando, como se ela estivesse ensinando aos demais, e como se os outros não soubessem isso, fossem incultos, ignorantes ou coisa do tipo. E eu falei, ela tá querendo ensinar que você deve dominar a linguagem, e ela erra a vírgula? Tipo, pô, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Então, eu acho muito esquisito, e até é curioso, porque mais recentemente, bastante gente começou a falar disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, desse negócio de leitura performática, de ter certas pessoas que têm uma personalidade performática, e eu acho que casa bem com o assunto. Você vê muita gente mesmo que, assim, coloca a leitura num patamar e daí tira disso simplesmente uma espécie de performance, como aqui façam performances, tá? Leiam para que vocês se exibam, para que você demonstre valor aos demais. Pelo amor de Deus, cara, se for para ler para isso, não vale nada, não tem o menor sentido. Pô, faz outra coisa, vai assistir um filme, vai fazer alguma outra coisa, porque não tem valor nenhum, desculpa. Não tem nada de digno, nobre e valioso em ler por ler. Mas esse negócio já vem de tempos, não? Esse negócio de performance e exibir uma imagem social de intelectual, né? Você ter o charuto ou o cigarro, fazer aquela pose para pensar, assim, não, esse assunto aqui, não sei o quê, e aí usa uma roupinha tal, de um jeitinho específico, e aí quando você fala, nossa, você tá... São as palavras da sabedoria, são as próprias musas soprando no seu ouvido as verdades mais elevadas e mais excelentes possíveis, e ninguém pode te questionar, né? Isso daí já vem de tempos, ó. O próprio Lima Barreto já deixa bem claro nos romances dele que isso é parte da cultura brasileira, se a gente for parar pra pensar, não? Eu me recordo aqui aliás,
eu ia falar de um ponto específico, mas praticamente todos os personagens do jornal no Recordações do Escrivão Isaías Caminha são assim, né? Todos fazem performance de que são grandes intelectuais, todos exibem-se como se fossem o ápice da intelectualidade. Quando a gente vê, né, o que o livro nos mostra, que na verdade não eram intelectuais porcaria nenhuma, que na verdade eram, em grande parte, farsantes, pessoas que detinham uma certa pose, né, para que obtivessem o prestígio de intelectuais. Eu me lembro, o trecho específico que eu ia citar é que eu não lembro agora de qual personagem o Isaías Caminha estava falando, mas ele estava falando de algum dos personagens ali do jornal, algum dos escritores, ou alguém que passou pelo jornal, ou coisa assim, e essa pessoa estava fazendo uma grande defesa, uma grande apologia da ciência, como um bom positivista. Estava falando, não, porque a ciência é isto, a ciência é aquilo, e deve ser valorizada, e todas as demais formas de saber ficam completamente ofuscadas diante da nova ciência, não sei o quê. E aí eu lembro que o Isaías Caminha, narrando, né, a experiência dele, ele comentava, logo depois da fala desse personagem, o seguinte: ele de ciência sabia o nome, mas ignorava a conta de dividir. Eu achei genial, cara, genial. Tipo, ó, ele sabe falar muito bem, de ter toda essa pose a respeito da ciência, mas quando é para fazer ciência mesmo, quando é para botar a mão na massa, aí ignora a conta de dividir. Não tem a menor ideia de como fazer isso. Não tem a menor ideia de como operar com uma coisa simples como a conta de dividir na matemática, entendeu? É genial. Mas todos os personagens ali exibem isso, né? Tem aqueles trechos famosos, aquele trecho em que o Isaías Caminha, ele tá falando sobre como ele descobriu que o título de doutor era extremamente valioso, né? Que ele fala mais ou menos o seguinte, doutor, era mágico o título, tinha poderes e alcances múltiplos, quantos privilégios dava. Isso devia ser antigo. Como é que é? Platão, César e Newton deviam ser doutores, né? Genial. Tipo, pô, porque realmente há uma hipervalorização dos títulos aqui no Brasil, né? E, bom, não só o Lima Barreto, mas também o Machado de Assis, isso fica bem claro na literatura brasileira dessa época, né? E as coisas não mudaram tanto se você for parar para pensar. Agora, refletindo, não era algo que eu tinha planejado em falar nesse vídeo, mas se parar para pensar, realmente as coisas não mudaram muito, porque pegar até o outro romance do Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo e Quaresma, que tem aquelas cenas bastante célebres das pessoas passando pela casa do Quaresma e vendo que ele tinha muitos livros, mas não entendendo por que ele tinha muitos livros, porque ele não era bacharel, o que tinha a ver, né? Todos aqueles livros, todas aquelas leituras, todo aquele estudo que ele fazia, ninguém entende ele, o livro inteiro, né? Ele é um grande incompreendido ao longo de toda a história, porque ele estuda e ele valoriza o estudo que faz e ele busca conhecer todas as coisas nas quais ele se aplica, mas ninguém entende por que ele faz aquelas coisas, porque no fundo ele não ia obter o título, ou seja, o prestígio social por ler e estudar aquelas coisas. E o grande ponto do Quaresma na história é que ele leria e estudaria, mesmo que isso significasse que ninguém jamais conhecesse o fato, ninguém jamais soubesse o que ele lê, que ele estuda, né? Os objetivos dele eram outros. Mas você vê que, de alguma forma, isso se transmutou para os nossos dias. Talvez a questão do título tenha perdido o brilho, mas a questão do status social, né, de ser valorizado, de exibir-se, de fazer uma grande performance para que as pessoas vejam que você está lendo, para que as pessoas saibam que você é um leitor e que você é uma pessoa culta, que você entende de muita coisa, não sei o que, isso daí permanece, né? E eu acho que é algo tão grotesco quanto simplesmente não ler e, sei lá, viver como um bruto e desprezar a leitura, sabe? Falar, tipo, leitura que se exploda, não tem nada de valioso nisso aí. Eu acho que é algo tão grotesco quanto que macula de alguma forma os estudos, tanto quanto simplesmente desprezar por completo esse meio pelo qual nós temos, esse meio pelo qual nós podemos nos relacionar com a beleza, com o saber e tudo mais. Inclusive, pô, tudo isso combina muito bem com algumas coisas que eu tenho lido nos últimos tempos, porque eu tenho lido as cartas do Dostoiévski. A maneira como ele se refere à leitura nas cartas, sabe? É uma coisa tão linda, é uma coisa tão bela. E daí você comparar com estas coisas que às vezes que eu citei, que às vezes a gente topa no Substack ou em outras redes sociais, essas coisas de
uma exibição, uma pompa. É uma coisa tão... Fica tão ridículo, cara. Sabe, você pega as cartas do Dostoiévski quando ele estava preso, ou logo depois dele sair da prisão da Sibéria, quando ele tá se dirigindo ao irmão dele, quando ele tá se dirigindo ao irmão dele nas cartas e pedindo, irmão, pelo amor de Deus, me envie alguns livros, porque eu tenho sede de beleza, eu tenho sede de saber, eu não consigo viver sem ler. Quando ele diz que quando ele não estava escrevendo, ele estava lendo, que aquela era a vida dele, que é o que ele fazia com todo o seu ser, que era é uma espécie de exigência interna que ele possuía. Cara, é tão bonito de ver aquilo. E daí você compara com o tipo de coisa que se fala da leitura, essa hipervalorização obsessiva da leitura, dissociada daquilo sobre o que a leitura fala. Tipo, é um negócio tão grotesco quando você para pra comparar. Inclusive, as pessoas mais cultas que eu conheço, as que mais leem, se você as vê na rua, você nem imaginaria que aquela pessoa é culta, que lê pra caramba. São pessoas normais. São pessoas comuns. Que não têm essa necessidade de ficar postando toda hora que lê, de ficar falando para os outros a todo momento que leu isso, que leu aquilo, que viu aquilo, porque não sei, só para criar essa persona pública ou algo parecido, né? E até me lembrou mais um caso. Esses dias eu tava passando os vídeos no YouTube e apareceu um vídeo, agora não vou me lembrar o nome do canal do cara, mas o cara famoso. E é que eu não acompanho tanto, mas eu já vi várias coisas dele, né? É um cara que, se eu não me engano, falava de sobrevivência. De coisa de sobrevivência na mata, na selva ou coisa assim, dava dicas. E acho que ele é psicólogo, agora não vou lembrar o nome. Mas ele fez um vídeo, e o título, o tema do vídeo era que um menino tinha mandado uma mensagem, um menino mandou uma mensagem pra ele, falando que ele estava insatisfeito com o namoro, porque a namorada dele não conversava de coisas elevadas e excelentes com ele, como filosofia, teologia, ciência, coisa do tipo. Eu falei, bicho, se isso aí não é sinal de que tem alguma coisa muito errada na relação que as pessoas estão estabelecendo com os estudos e com a leitura, eu não sei o que é. Porque pô, o cara ficar insatisfeito com o namoro, porque a namorada não queria conversar com ele de coisas muito excelentes e elevadas, como a filosofia. Tipo, pô, bicho. Aí, por fim, né, eu separei aqui dois trechos que eu acho muito interessantes de dois livros a respeito desse assunto, né. O primeiro é o Pierre Hadot, no Exercícios Espirituais e Filosofia. Tem um trecho no final do primeiro capítulo, se eu não estiver enganado, em que ele fala sobre a leitura, que ele está falando sobre o aprendizado da leitura. Ele diz, compare isso que o Pierre Hadot fala com a publicação que eu mencionei no início do vídeo. Ele diz o seguinte: passamos a nossa vida, tá para quem quiser, né, quem tiver essa edição de Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, tá na página 66. Passamos a nossa vida a ler, isto é, a fazer exegeses atrás de exegeses. Nós passamos a nossa vida a ler, mas não sabemos mais ler, isto é, parar, libertar-nos de nossas preocupações, voltar a nós mesmos, deixar de lado nossas buscas por sutilezas e originalidade, meditar calmamente, ruminar, deixar que os textos falem a nós. É um exercício espiritual, um dos mais difíceis. Abre aspas. As pessoas, diz Goethe, não sabem quanto custa em tempo e esforço aprender a ler. Precisei de 80 anos para tanto e sequer sou capaz de dizer se tive sucesso. Maravilhoso, né? E para quem conhece esse termo, esse conceito, exercício espiritual do Pierre Hadot, sabe o quanto isso é decisivo para os estudos e para a formação da personalidade do indivíduo. Então, ele não trata a leitura de maneira banal, de forma alguma, né? E é muito bonito, e entender o peso que a leitura tem na formação de alguém é maravilhoso, né? E, bom, fica aí a indicação desse livro do Pierre Hadot, para quem quiser. E o outro livro que eu separei, aqui vai ficar uma indicação também valiosíssima, e eu acho que é talvez um dos ensaios escritos mais interessantes que eu já li a respeito desse assunto, sobre uma espécie de fetichização da cultura e da leitura e coisa assim, que está nesse livro aqui, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis. É um ensaio chamado Lírios que Apodrecem. Tá? Lírios que Apodrecem. Porque é uma referência, se eu não me engano, é um soneto do Shakespeare. Ele chega a dizer aqui, mas agora eu não me lembro perfeitamente bem, que diz, que é um verso do soneto que diz: lírios que apodrecem, fedem mais que ervas daninhas. Acho que é assim. E... eu não vou achar aqui agora, mas eu separei alguns trechos desse ensaio que eu acho muito legal, que
Ele vai falando a respeito dessa ideia de fetichização da cultura, e eu vou ler aqui, né? Ele diz o seguinte: a cultura parece pertencer à mesma classe de palavras perigosas e embaraçosas. Ele está falando da classe de palavras que abarcam religião, conversa, entre outras coisas aqui, o que vai ficar claro depois. Ele diz: seja o que for que ela signifique, certamente cobre algo profundo e genuíno, né? Um desfrute da literatura e das outras artes. Né? Agora, se tenho certeza de alguma coisa no mundo, tenho certeza de que, enquanto um homem está, nesse sentido, desfrutando de Dom Giovanni ou da Oresteia, não está se importando nem um pouco com a cultura. Cultura? A irrelevância disso. Tá? Aí, passando mais pra frente, eu vou levar os trechos, tá? Eu vou pulando algumas partes aqui. Ele diz: essa pessoa, aliás, cultura como religião é um nome dado de fora para atividades que nada estão interessadas em cultura e seriam arruinadas no momento em que estivessem. Não quero dizer que nunca devamos falar de coisas de um ponto de vista exterior, mas quando as coisas são de grande valor e muito facilmente destruídas, devemos falar com muito cuidado. E talvez quanto menos falarmos, melhor. Estar constantemente envolvido com a ideia de cultura, e acima de tudo, de cultura como algo invejável ou meritório, ou algo que confere prestígio, parece-me colocar em risco aqueles desfrutes, os prazeres que são a principal razão de nós os valorizarmos. Se encorajarmos os outros, ou a nós mesmos, a ouvir, a ver ou a ler grandes obras de arte, com base em ser isso algo culto a ser feito, chamamos para entrar em ação precisamente aqueles elementos em nós que devem estar em suspenso antes de podermos de fato apreciar a arte. Aqueles que leem, essa é uma das frases que eu mais gosto desse ensaio, aqueles que leem poesia para melhorar a mente nunca melhorarão a mente lendo poesia, pois os prazeres verdadeiros devem ser espontâneos e sedutores, não visando a um fim mais remoto. As musas não se submeterão a nenhum casamento de conveniência. O desejável hábito da mente, se é para vir, deve vir como um subproduto e não desejado. Um subproduto não desejado. E aí, mais ao fim, ele diz o seguinte: muitos expoentes modernos da cultura parecem-me ser impudentes no sentido etimológico. Eles são carentes de pudor. Eles não têm timidez onde os homens devem ser tímidos. Eles lidam com as coisas mais preciosas e frágeis com a aspereza de um leiloeiro e falam de nossas experiências mais intensamente solitárias e fugazes, como se estivessem nos vendendo um aspirador de pó. Esse ensaio do C.S. Lewis é maravilhoso. Fica aqui a minha indicação para vocês. É espetacular, espetacular mesmo. E ele tem razão, não é realmente assim que as pessoas tratam hoje em dia a leitura, a literatura, entre outras coisas, como se estivessem vendendo um aspirador de pó, com essa aspereza. Né? Leia isso, leia aquilo, leia trocentos livros por ano, faça isso. Calma, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o que eu queria trazer para o vídeo hoje. E, inclusive se relaciona bem com aquele vídeo que eu havia feito já a respeito da leitura, que eu cheguei a mencionar, porque uma das coisas que eu digo lá, que eu imagino que seja que eu imagino que seja um contraponto interessante a essa ideia de ler por ler, é, no lugar de incentivar a leitura, incentivar um interesse. Tá? Mostrar para a pessoa que, olha, o seu interesse pode ser satisfeito. Esta sede que você possui por saber alguma coisa ou por entrar em contato com alguma beleza pode ser satisfeita num livro. Tá? Que isso é um meio possível e um meio muito bom. Algo que contém coisas realmente valiosas, porque isso não é geralmente dito para as pessoas. As pessoas imaginam que a leitura é algo à parte, como se ela fosse algo misterioso, distante, complexo, inalcançável. Quando, na verdade, ela está ali como um meio disponível. E o que é interessante é que se você tem algum interesse, dá chance a um livro para entender, para satisfazer aquele seu interesse, você daí vai começando a criar um relacionamento melhor com a leitura. Agora, simplesmente valorizar ler por ler, porque ler é bonito e porque tem que se exibir, fazer performance lendo, ou ler para ficar mais atraente, ou ler por isso, ler por aquilo,
Isso daí não leva a lugar nenhum, a gente vai cair nos mesmos problemas de sempre, é de um lado ou de outro, é o desprezo ou a obsessão, sabe? Bom, é isso. Eu quis trazer essas reflexões, como sempre, como eu sempre repito, um vídeo de reflexões mais abertas. Talvez eu tenha sido impreciso em muitas coisas das coisas que eu disse. Não preparei nenhum roteiro, na verdade só separei os trechos do livro ali para trazer aqui para o vídeo, né? Porque eu sabia que eu ia fazer essa reflexão. E como sempre, me coloco à disposição aqui de responder todos os comentários, se vocês discordarem do que eu disse. Sintam-se à vontade para isso, tá? Sintam-se à vontade para comentar, manifestar discordância. Eu não tenho problema nenhum com que vocês discordem de mim ou deem outras perspectivas nos comentários. Eu acho que é para isso que serve os vídeos no YouTube mesmo. Eu acho que criar esse senso de comunidade é muito bom, tá? De ter perspectivas diferentes. Porque, como eu gosto de repetir, eu gosto de tratar isso aqui como se fosse a mesa de um bar ou de um lanchonete. A gente vai conversando e vai dando as nossas perspectivas e tende a funcionar bem, né? Eu gosto de deixar um trabalho mais sério, mais aprofundado, onde eu, daí sim, sou mais preciso e tento esclarecer melhor os fundamentos daquilo que eu estou dizendo para as aulas, né? Por isso, fica aqui a indicação, se alguém tiver interesse. Como eu havia dito, eu sou professor de filosofia e eu dou aulas de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Eu sou mestre em filosofia e eu estudei Plotino, e por isso, por ele ser um filósofo neoplatônico e por ser a grande síntese da filosofia do seu tempo, eu estudei praticamente tudo que veio antes e tive de me aprofundar em tudo que veio antes, né? Então fica aqui a indicação, vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo, junto do link para o meu Substack, que é a rede social que eu tenho utilizado mais e onde eu publico alguns textos mensalmente, tá? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!